como é que tá hoje? Já passou aqui o ápice da pandemia e foi toda essa, justamente o que a gente está conversando aqui agora. Hoje tá um pouco mais aceito que a vacina, quem sabe, tanto é que não tem mais essa onda de tem que vacinar que nem louco, né? Não, lá Ou ainda tá não, nesse caminho? eu, semana passada, participei de uma audiência pública. Inclusive, a inteligência artificial resolveu muito bem o meu discurso. Tá no meu Twitter, o que o Croc falou, e tá no meu Instagram também. E eu dei evidências claras do que estava acontecendo, porque eles estão obrigando, em alguns municípios do Sul, as crianças a tomarem esse produto que vai produzir toxina. A gente não sabe nem o que acontece um ser humano em E desenvolvimento. se não tomar, não vai pra escola? Não, perde a guarda dos filhos. Aí o que acontece? E aqui o único país que obriga é aqui no Brasil. Então eu dei meus argumentos. Então isso ainda tem. Não sabia disso. Mas, por exemplo, tem muita gente que está observando que não é bobo. Por isso que eu mando as pessoas olharem ao seu redor e ter um senso crítico nas informações que você recebe da Claro. internet. Então, por exemplo, você vê que as pessoas estão falando que agora vai vir uma outra pandemia e vai causar, e que a vitamina D, ou toma isso que melhora. Não é assim. Você tem que observar o resultado. O que eu estou vendo ao meu redor? Vamos definir para quem está nos assistindo qual é o maior problema hoje? Tenho medo que as coisas aconteçam, mas tem gente lutando para isso, para que não aconteça, que eu já explico o que é. E tem o que nós estamos vivendo, que é ignorado, que chama-se síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas pós-proteína spike, que vem tanto com a Covid ou com a vacina. Isso na circulação promove a chance de doenças até fatais. Isso eu não posso afirmar ainda, mas com o tempo vai aparecer notícias que eu vou afirmar. Isso pode explicar porque nunca morreu tanta gente. Tem estudos mostrando que diminui o número de óvulos em ratas e um estudo mostrando, porque a mulher nasce com um número pré-determinado de óvulos para ter filhos, diferente do homem que produz toda hora espermatozoide. Não, ela tem, sei lá, para não sei quantas menstruações para ter filho. Já diminuiu em 40% das ratas e teve um estudo dinamarquês que mostrou que as tchecas diminuíam a fertilidade em 33%. Então você vê essa proteína spike, como ela foi de uma plataforma, ela é uma bioweapon, como fala o David Martin no discurso, que no meu livro tem um QR Code que mostra o discurso, mas eu resumo no discurso dele no livro. Então, quando o problema real hoje que eu vejo é não tratar o aparelho digestivo se você tem sintomas. Está transpirando à noite, está com cansaço, está com alteração. Se você não tem sintomas, faz esporte, quando você transpira, você põe as toxinas para fora. Evita excesso de açúcar, de massa, de pão. Eu como, eu de segunda a sexta na hora do almoço, eu cuido do meu corpo. Sexta à noite agora, se der tempo eu vou aqui pertinho e vou lá no Bottega comer um rigatone à bolonhesa com filé milanesa que eu gosto. Delícia. Mas isso é sexta, sábado e domingo. Raramente com uma pizza, porque você vai vendo. E aí o que acontece? Hoje é muito importante estudar. Estou com a Sabine Reisen, ela está estudando, definindo as bactérias do intestino, dependendo dos padrões, causa Alzheimer. Então, por exemplo, o nosso tratamento funciona. Olha como Deus protege as pessoas e olha a coincidência. Eu estou lá no Paulistano, um casal foi ver o filho jogar futebol, que ele era do Pinheiros, e eles vieram falar comigo, olha, minha filha, depois que tomou a vacina, ela mudou a memória, mudou tudo, e ela desenvolveu um surto psicótico. Aí eu falei para ela, quantas ela tem? 17. Eu falei para ela, não sei o surto psicótico, mas o resto acho que eu posso ajudar. Então vamos ver como é que está o intestino dela, vamos ver como estão as coisas. Bom, eu dei o tratamento. A psicóloga não entende por que sumiu a psicose. O pessoal na escola, ela voltou a ter na escola. Aí eu fui conversar com a Sabine Reisen. Tem algumas pessoas que têm predisposição a ter surtos psicóticos e esquizofrênicos. Ela falou que quem tem esses surtos não tem bífidos, que é exatamente o que a vacina e a Covid acaba. Olha a sorte dessa mulher de cair, que eu nem esperava que eu ia resolver. A gente é instrumento. E aí resolveu. Então as pessoas vêm ainda deprimidas. Se você que está assistindo, se está deprimido, não posso falar que é da proteína spike ou da Covid intestinal. Mas quando eu dou tratamento, muitas pessoas falam para mim que estavam deprimidas e sumiu a depressão. Porque existe uma conexão
o bífidos ele produz umas gorduras que são úteis para o cérebro que a gente não produz. Se você não tem um bífido, você não produz essas coisas. E ele modula com dopamina, ele modula com neurotransmissor, que é o que eles falam do eixo gut-brain axis, que é o eixo intestinal e com o sistema nervoso central. Isso é um admirável mundo novo que está aparecendo agora. E essa mulher, ela estuda isso há muitos anos e agora vai ver a importância do que é. Principalmente depois da alimentação moderna com junk food, que acabou com isso. Antigamente nem tínhamos que se preocupar. Imagina aquele camarada lá da Toscana que come o presunto cru sem nada, que come o azeite de oliva, que come as coisas lá. Ele nunca ia bater problema porque o microbiota dele é sadio. E o microbiota sadio não é um tipo. Tem que ter diversidade. O cara que come moela cebolada na periferia tem uma diversidade diferente. O que você tem que ver é se a membrana do intestino está íntegra, porque ela é que deixa passar porcaria ou não. E quando o vírus da Covid e a vacina acabam com a bífidos, acaba com a integridade da membrana. Então aquilo que você come vai para a circulação. Então as pessoas ficam até, às vezes não tem sintoma nenhum, mas boa parte delas distende. Não tinha problema com leite, passa a ter. O intestino é, de fato, né, algo que, me corrija se eu estiver errado, mas mais recentemente é que entende-se a importância mesmo de cuidar do intestino, né? Eu não tinha problema com esse problema de intestino. 39 anos fazendo medicina, o pessoal falava que o intestino é o cérebro, não sei o quê. Não é bem assim, tem uma comunicação. Mas eu virei de uma entrevista que eu fui na da Nagli, eu virei, mas eu tô trabalhando e não via esse pessoal com problema intestinal. Eu via colo irritável, porque tinha o que eles chamam de vazamento do intestino, que é o leaky gut, que é quando a membrana fica rompida por inflamação. Aí eles fazem esses exames que mostram que tem calprotectina, que mostra que tem histamina, que mostra tudo. Eu falei, mas claro que vai ter tudo isso. O que eu preciso saber é se tem bífidos ou não. Por isso que eu entrei de cabeça nisso. Porque o que aconteceu com a grande maioria da população? Pegou Covid ou tomou vacina. Então eles não têm bífidos. Nos Estados Unidos hoje, 1 a cada 4 bebês não tem mais bífidos, que predominava no recém-nascido. Ou seja, já tem que identificar isso e já colocar, né? Tem que corrigir. E aí você vê então, mas isso também já vem antes da Covid, com o tipo de alimentação que as pessoas mudaram, que cria aquela dependência, que foi naquela época do low fat. Lembra dos alimentos low fat nos anos 90? Sim. Mas aí tinha um lobby. Que vinha diet antes, depois veio low fat. Esse low fat era high carbo. Porque tinha o corn syrup do Corn Belt nos Estados Unidos. Fizeram um lobby no Congresso americano. E eu estudei nos Estados Unidos quando eu era criança e depois de mais velho. Quando eu era criança, era uma comida saudável. Foi em 1970. 70 para 71, eu morei nos Estados Unidos, que meu pai foi trabalhar lá. E eu estudei lá. E era ervilha, era um hamburguinho, era um purê de batata, tinha um crave, era fruta de sobremesa. Depois dos anos 90, 20 anos depois, com o lobby do Corn Belt para fazer o açúcar de milho, eles botavam isso tudo quanto é canto. Então, as sobremesas eram balinhas, eram isso, e as crianças foram engordando. Aí olha o que eles foram obrigados a fazer. Quando eu cheguei dos Estados Unidos em 93, o valor normal da hemoglobina glicada era até 6%. E a glicemia de jejum era 120. O que eles viram? Eles começaram a ver que as crianças que só estavam comendo essa porcaria que vicia, e muito provavelmente está associado ao desenvolvimento deste ser humano para adulto, que ficou na dependência desse açúcar de rápida absorção que libera dopamina. Começaram a ter uma obesidade nos Estados Unidos absurda de criança, começou a ter diabetes de criança. O que eles fizeram? Eles diminuíram o valor, porque se for mais do que bater os 120, já tem que agir, porque esse cara está indo. Meu Deus. E aí o que você tem? Muda a flora bacteriana. Com as vacinas, também muda essa vacina nova. Essa que não é vacina, é uma plataforma que tem uma bolinha de gordura que eles injetam, entram na sua célula e produzem uma proteína. Raramente pode ocorrer, ela incorpora o seu DNA. Uma proteína que é uma toxina, segundo o David Martin, é uma bioweapon. Ela vai pelos vasinhos, o que ela faz? Tem várias evidências, não sei o que estou falando. E passa adiante para as gerações? Ou seja, você tem... Não, se incorporar o DNA, você vai ter esse DNA, mas tem uma coisa da epigenética, esse DNA só vai ser manifestado dependendo das emoções.
Mas você não quer ter uma fragilidade de emoção produzir uma porcaria dessa. Meu, Mas lógico. por isso que você tem que se amar todo dia. Quando você está fazendo esporte, você limpa, inclusive, da Spike, porque ela foi eliminada, a Spike, proteína tóxica, no leite materno. Que é mais ou menos quando faz a confecção, tirando a proteína, é mais ou menos quando você transpira. Então, se você transpira muito, você também põe para fora isso. Porque você não pode deixar um reservatório intestinal que está deixando eles loucos lá. Então, resumindo, o problema de hoje é garantir hábitos. Nunca foi tão importante você ter uma dieta saudável, você se cuidar, você fazer esporte. Nunca foi tão importante. Porque se você não fizer isso, você fica vulnerável à Covid intestinal. Agora, está com sintomas? É isso que eu não entendo. Já temos a solução com esse protocolo que eu criei, que nos Estados Unidos foi notícia num jornal, além do estudo, e eles deixam lá o protocolo Zeballos.